dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de julho de 2023, são 8 horas da manhã. E o SBT é o próximo a pular fora do barco de Bolsonaro. Lula se reúne com as filhas de Silvio Santos nesta quarta-feira e com a cúpula do SBT. O que é que eles foram fazer no Palácio do Planalto? A reportagem não mostra, mas os fatos falam por si mesmo. Lula receberá nesta quarta a cúpula do SBT no Palácio do Planalto. Ele receberá, entre essa cúpula, duas das filhas de Silvio Santos, a apresentadora Patrícia Bravanel e a vice-presidente do SBT, Daniela Beirute. Participará ainda Roberto Franco, vice-presidente institucional da emissora, Alessandra Gama, diretora-geral do SBT, e Luciana Valério, diretora nacional do canal. É o primeiro encontro de altos executivos do SBT com Lula. A emissora foi abertamente apoiadora de Bolsonaro nos últimos anos, embora também tenha tido relação próxima com Lula nos 8 anos iniciais do petista no Palácio do Planalto entre 2003 e 2006. O fato é um só: demorou para o Silvio Santos ir até Lula. A Record tentou, o Edir Macedo tentou, mas com a Record o Lula não quis conversa. O Silvio Santos, quem tem um pouco mais de idade, como esse que vos fala, conhece bem a história dele. Ele está sempre apoiando todos os governos. Durante a ditadura militar, ele chegou a criar um programa chamado Semana do Presidente, em que exaltava o ditador militar de plantão toda semana, no fim de semana, na programação de domingo, naquele seu histórico programa dominical. Com Lula, o SBT tinha uma relação mais fria a partir do segundo mandato de Lula. Ainda assim tinha uma relação civilizada, que se tornou uma relação de guerra depois que o Bolsonaro entrou no poder, e o Silvio Santos aderiu a ele com força e fé. Mas é simbólico, extremamente simbólico, que essa cúpula do SBT vá visitar o Lula. O que é que eles foram fazer lá? Os fatos falam por si mesmo. Eles querem aderir, o Silvio Santos quer aderir ao novo governo, porque ele não vive e não sobrevive sem o Estado. E o Ministério Público apura mais um escândalo da PRF, uma inércia da corporação em motociata de Bolsonaro em Pernambuco. O ex-presidente, então, em junho de 2022, durante a campanha eleitoral, realizou um ato e foi escoltado pelas forças de segurança pública. O Ministério Público Federal de Caruaru abriu inquérito civil para apurar inércia da PRF em relação às infrações cometidas pelo Bolsonaro e seus apoiadores durante a motociata realizada em junho do ano passado na cidade. A decisão de abrir o inquérito é da procuradora Maria Elisa Oliveira. Ela ressalta ser função institucional do MPF promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos. Ela diz ainda haver necessidade de aprofundamento das investigações para que sejam adotadas providências judiciais ou extrajudiciais. A PRF informou que as requisições do Ministério Público Federal já tramitaram no gabinete na Superintendência Executiva da instituição em Pernambuco. Quanto à abertura de inquérito civil, a PRF, de forma transparente, sempre colabora, etc, etc, dizem eles. A motociata alvo do inquérito foi realizada em 23 de junho do ano passado. Dias depois, senadores apresentaram notícia de fato pedindo a investigação. E na época, falta de máscara, violação de normas de trânsito, a PRF evidentemente estava subordinada a Bolsonaro. Como eleitores, imprensa e partidos devem tratar o inelegível, o colunista da Folha de São Paulo, Bruno Bogossian,
ele informa o seguinte: enquanto o Bolsonaro estava sendo condenado pelo TSE, ele reincidia em mentiras sobre urnas, em ataques ao tribunal, em tudo que o levou a ficar inelegível, a mentir sobre as urnas eletrônicas, a mentir sobre vacinas. E ele fazia isso enquanto estava sendo condenado no TSE. E esse colunista, ele prega tolerância zero com o comportamento reincidente de Bolsonaro. E as aspirações de Michele Bolsonaro à presidência esbarram em resistência da Faria Lima, ou seja, do mercado financeiro. O mercado financeiro não quer nem ouvir falar de Michele presidente da República, porque realmente ela não tem estatura, nem estofo, nem experiência para um cargo como esse. É uma dondoca, uma madame. Já tivemos o Brasil presidido por um irresponsável, um golpista, um sujeito totalmente descontrolado. Mas se você acha que isso é ruim, as coisas podem ficar pior se você colocar uma dondoca como essa para dirigir o país, não é? Ela iria criar o Bolsa Prada, o Bolsa Chanel, não é? Porque é uma mulher profundamente metida em luxos, em futilidades. E a Faria Lima ainda diz que nenhum economista sério aceitaria ser ministro da Economia, ministro da Fazenda, seja lá o que for, num governo como esse. E o ex-major advogado miliciano preso, suspeito de fraudar vacinação, tinha trânsito livre no Palácio do Planalto, mostram registros do GSI. Entre 2020 e 2022, foram ao menos 15 visitas à presidência da República em Brasília. O fato, esse sujeito foi expulso do Exército, tem ligações com a milícia do Rio de Janeiro, é tudo que Bolsonaro ama, por isso ele chama o sujeito de irmão. E a falta de respeito, a irresponsabilidade de Bolsonaro e de um de seus filhos rendem 8 processos e dívida de 1,1 milhão de reais. As multas aplicadas em 2021 por não usarem máscara contra a Covid em São Paulo estão sendo discutidas em 8 ações na Justiça. O Dória multou Bolsonaro pesadamente, o então governador de São Paulo, João Dória, multou Bolsonaro pesadamente por não usar máscara, nada que lembre o Bolsodória, com o qual Dória se elegeu em 2018, governador, não é? Mas ele multou pesadamente esses dois por não usarem máscara, e eles levaram isso na galhofa, na piada, e agora estão vendo que pode custar caro para eles não terem respeitado as normas sanitárias. E Lula convida o ministro da Economia argentino para vir ao Brasil como candidato. Ele vai ser o candidato do peronismo nas próximas eleições, o candidato do atual governo de Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, e o Lula quer dar uma força para eleger o novo presidente da Argentina, para que não vá para a direita de novo. E pelas Américas, pela América do Sul pelo menos, já começa a vicejar a volta da esquerda, não é? No Equador também, uma candidata de uma coligação ampla de esquerda e centro-esquerda pode chegar ao poder, tem maioria nas pesquisas. Então Lula vai mudar a geopolítica na região. E ministros do TCU veem dificuldades para condenar Bolsonaro a pedido do TSE. Eles dizem que a condenação de Jair Bolsonaro por reunião com embaixadores pode ampliar a inelegibilidade do presidente, mas eles preveem dificuldades do ponto de vista técnico para ressarcir o erário.
O caso foi parar na Corte de Contas. Ao condenar Bolsonaro e torná-lo inelegível, o TSE ordenou que a decisão fosse remetida ao TCU. Mas isso nunca tinha acontecido antes e eles acham que seria melhor enviar à Advocacia Geral da União. E Lula discute nesta quarta detalhes do acordo Mercosul-União Europeia com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que é um amigo de Lula, e a ele é possível pedir, inclusive ele se pronunciava furiosamente contra a prisão do Lula, tem uma excelente relação com Lula, e ele pode ser o intermediário para tentar quebrar as resistências da União Europeia com o Mercosul. E falando em Mercosul, Lula quer colocar a Bolívia, Venezuela, todos no Mercosul, principalmente a Venezuela, porque é um país extremamente rico, produtor de petróleo. O Mercosul sem a Venezuela nem tem muito sentido. E é que há que superar as dificuldades ideológicas de alguns setores, não é? Inclusive mesmo os setores da economia que têm uma postura ideológica diferente de direita, não quer saber de rifar a Venezuela por causa do tamanho da economia e do tamanho dos negócios que há na Venezuela. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.